Título 7. Da ação penal. Propositura da ação penal. Artigo 121. A ação penal somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público da Justiça Militar. Dependência de requisição. Artigo 122. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende da requisição do Ministério Militar a que aquele estiver subordinado. No caso do artigo 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Título 8. Da extinção da punibilidade. Causas extintivas. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1. Pela morte do agente. Inciso 2. Pela anistia ou indulto. Inciso 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Inciso 4. Pela prescrição. Inciso 5. Pela reabilitação. Inciso 6. Pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo. Artigo 303. Parágrafo 4º. Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Espécies de prescrição. Artigo 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena. Prescrição da ação penal. Artigo 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Inciso 1. Em 30 anos, se a pena é de morte. Inciso 2. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 3. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Inciso 4. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Inciso 5. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Inciso 6. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 7. Em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre. Parágrafo 1º. Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição, parágrafo 5º, e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Termo inicial da prescrição da ação penal. Parágrafo 2º. A prescrição da ação penal começa a correr. A linha A, do dia em que o crime se consumou. A linha B, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. A linha C, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. A linha D, nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Caso de concurso de crimes ou de crime continuado. Parágrafo 3º. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não a pena unificada, mas a de cada crime considerado isoladamente. Suspensão da prescrição. Parágrafo 4º. A prescrição da ação penal não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Interrupção da prescrição. Parágrafo 5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se. Inciso 1. Pela instauração do processo. Inciso 2. Pela sentença condenatória recorrível. Parágrafo 6º. A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime, e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui. Artigo 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui, artigo 113, regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no artigo 125,
os quais se aumentam de 1/3, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência. Parágrafo 1º começa a correr a prescrição. A linha A, do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. A linha B, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Parágrafo 2º no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desintenação condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução. Parágrafo 3º o curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela reincidência. Prescrição no caso de reforma ou suspensão de exercício. Artigo 127. Verifica-se em 4 anos a prescrição nos crimes cuja pena cominada, no máximo, é de reforma ou de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Disposições comuns a ambas as espécies de prescrição. Artigo 128. Interrompida a prescrição, salvo o caso do parágrafo 3º, segunda parte, do artigo 126, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Redução. Artigo 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 70. Imprescritibilidade das penas acessórias. Artigo 130. É imprescritível a execução das penas acessórias. Prescrição no caso de insubmissão. Artigo 131. A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos. Prescrição no caso de deserção. Artigo 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos, e, se oficial, a de 60. Declaração de ofício. Artigo 133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. Reabilitação. Artigo 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. Parágrafo 1º a reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição, artigo 113, ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado. A linha A tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido. A linha B tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. A linha C tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Parágrafo 2º a reabilitação não pode ser concedida. A linha A em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário. A linha B, em relação aos atingidos pelas penas acessórias do artigo 98, inciso 7, se o crime for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. Prazo para renovação do pedido. Parágrafo 3º negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de 2 anos. Parágrafo 4º os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso habitual ou por tendência. Revogação. Parágrafo 5º a reabilitação será revogada de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, se a pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa da liberdade. Cancelamento do registro de condenações penais. Artigo 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais. Sigilo sobre antecedentes criminais. Parágrafo único. Concedida a reabilitação, o registro oficial de condenações penais não pode ser comunicado senão à autoridade policial ou judiciária, ou ao representante do Ministério Público, para instrução de processo penal que venha a ser instaurado contra o reabilitado.